Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos todos vocês. Hoje estamos aqui para mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E eu tenho uma convidada muito especial, gente. O nome dela é Gloria Had, ela é libanesa, veio do Líbano criança e ela era muçulmana e se converteu ao cristianismo, e hoje ela tem uma história, a história da vida dela, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Faça um favor para nós, aperta o botãozinho aí, envia para o máximo de pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que a história dela vai mudar a vida, a tua vida e a vida de muita gente. Boa noite, Glorinha. É Gloria Had o nome dela. E ela escreveu esse livro, gente, que nós vamos falar sobre ele. Ela conta aqui a história dela. E eu convido vocês a comprarem esse livro. Depois nós vamos deixar o link aqui embaixo do Instagram dela. E também de onde vocês compram no Instagram? Pode comprar no Amazon. Ah, no Amazon, gente. Compra de presente para as pessoas que vocês amam, que vocês querem ver as vidas transformadas. Mas vão lá, compra, adquira, dê de presente, que vocês vão estar ganhando uma pedra na coroa de vocês. É ou não é, Glorinha? Com certeza. Glorinha, é uma honra para nós ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Obrigada. A casa é sua. E aí, conta para nós. Gente, eu também não conheço a história dela, vou conhecer aqui junto com vocês, viu? Vamos preparar o cinto aí, aperta o cinto, porque vai decolar aqui o negócio hoje é bombástico. Oh, meu Deus. O começo do meu livro está escrito isso. É? Aham. Bah, se preparem. Sente e coloque o cinto que vai decolar. E você nem abriu o livro, né? Gente, a gente não combinou nem as cores das roupas, né? Mas o Espírito Santo combinou tudo para nós e até soprou para mim aqui a entrada da coisa do livro. Ninguém vai acreditar que eu não li. Não. Acabei de colocar na mesa. Ninguém vai acreditar que eu não li. Nem eu tô acreditando. Começou bem, vocês viram, né, gente? Começou. Então, bora lá. Então, primeiramente, quero te agradecer pelo convite. Eu sei que são momentos que Deus prepara, pessoas que Deus une, né? Deus une propósitos, e eu creio que não foi ao acaso aquele dia de nós ter nos conhecido. Nada é por acaso, né? Nada. É tudo por um propósito. É, com certeza. E quando você dá o lugar ao Espírito Santo, Daisy, ele tem a liberdade de colocar na mesa a pessoa que ele quiser. Não a que você escolhe, né? É isso mesmo. E eu sou grata porque a gente sempre está ali esperando ao que Deus quer fazer. E você também, né? E aí é por isso que tudo começa a fluir de uma forma diferente. E eu creio que esse lugar, esse momento, é um lugar onde Deus prepara corações. E você consegue ser esse canal. Que você continue sendo essa pessoa que possa estar preparando corações para o Pai. Amém. Amém, viu? E, gente... Esse é o desejo do meu coração. Oh, aleluia. Né? Que aqui seja o rio de onde vai fluir da água dele, né? Amém. E para vocês saberem, já deu problema antes de começar as coisas. Então, nós sabemos que às vezes, né, o inimigo não quer. Mas esse lugar foi preparado para ele, para honra em nome do Senhor e glorificar o nome dele, né? Amém. Isso mesmo. E, uau! Estou muito feliz de estar aqui. Eu também, Glorinha, muito feliz. E, bom, começando, vou contar minha história e eu espero que seja edificante. Primeiramente, o livro, falando dele, né? Assim, vou mostrar mais uma vez por cima, né? Mas o livro, ele vem com salvação, né? Primeiramente, salvação, libertação e cura. Uau. Né? É o caminho que eu trilhei para chegar onde eu estou, mas ali eu vou te dar dicas, eu vou te mostrar a minha história, eu vou te contar tudo o que eu passei e o processo de cura, libertação e salvação, né? E é isso que eu quero deixar
essa semente para ser lançada nos corações e poder germinar em cada coração. Eu passei muito tempo para poder chegar onde eu estou. E um livro pode te ajudar a resumir esses anos para poder se libertar, se curar mais rápido, né? O processo a ser acelerado. Às vezes a pessoa está perdida, não sabe como se encontrar, mas tem algumas dicas, né, que eu posso estar te ajudando para poder acelerar teu tempo, né? E se trata disso, de você querer, na verdade, né? Porque às vezes o médico te dá receita, você quer fazer, faça. Eu costumo dizer que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Exatamente. Uau, é verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente precisa estar disponível. Acho que é isso. Exatamente. Né? Disponível, querer isso. E aí as coisas acontecem. Exatamente. Falando disponível, vou falar um pouquinho sobre isso depois. Que a gente precisa de estar disponível para ele, né? Exatamente. Muitas pessoas falam muito que querem ser usadas por Deus, mas não fazem nada para isso. Não estão disponíveis, né? Não estão disponíveis. E é o que eu falo, porque Deus vai fazer igual, né, Glorinha? Com ou sem a gente. Exatamente. Mas se ele escolheu a gente e a gente não estava disponível, quem vai perder somos nós. Porque ele vai escolher outra pessoa. Exatamente isso. Então, quem perde somos nós. Exatamente isso. Né? Então, eu vou começar a contar a minha história. Eu nasci... Você nasceu no Líbano? No Líbano, especificamente em Baalbek. Baalbek significa em árabe Deus do Sol. Você fala libanês? É árabe. Árabe. Fala árabe? Que legal. E Baalbek foi uma cidade que foi edificada pelos romanos. Né? Eu conto um pouquinho a minha história, a geografia, tudo para você se localizar, né? Um pouco, porque tem pessoas que não sabem nem aonde fica o Líbano. É verdade. E eles adoravam ao Deus Sol. Por isso Baal, por isso é Baalbek. Porque nesse lugar, os romanos, eles foi construído, conquistado por eles. As pedras, quando o sol desce, elas ficam douradas. Então, é algo esplêndido. Nossa, deve ser lindo, é muito né? lindo. Você consegue ver o monte do Líbano, né? As montanhas. E lá você tem um lugar, hoje é 5%, mas na época era 99% de cedros. Hoje só tem 5% e está cuidado, né? Está reservado. Então, é um jardim no meio do monte do Líbano, que você pode chegar lá e é uma experiência incrível. Uau! Eu nasci nesse lugar meio de neve. Ali nessa cidade você tem a experiência da neve no inverno. Eu não gosto de neve. Eu ia para a escola com neve, não gosto. E eu sempre gostei de praia, que era a capital, Beirute, né? Eu sempre descia, que eu tenho lembranças pequenas, assim, de ir para a praia. Eu amava o mar. E eu nasci num lar desestruturado, totalmente. Meu pai, um homem muito rígido, muito, né, aqueles muçulmanos que ele não explicava para a gente tem que rezar, tem que ler. Não, era na obrigação, era num... Você já orou? Você já rezou? Leia o Corão e tal, e tudo muito assim, né? E ele nunca ensinou a gente. Então, assim... São quantos irmãos? Nós somos em 6, eu sou a filha primogênita, né? Na época, porque meu nome é Glória, muitas pessoas falam, mas é verdade, teu nome mesmo? Sim, graças a Deus. Porque bem na época, você vai ver até hoje que homens não têm nome europeu. Você vai ver os árabes sempre usando os nomes árabes para os filhos, até hoje. Mas na época que eu nasci, nos anos 80, tinha acabado de entrar a moda de colocar as filhas mulheres nomes europeus. E aí minha mãe viu uma menina que se chamava Glória. E ela falou, nossa, ela amou a menina, falou, meu Deus, quando eu tiver uma menina, eu vou colocar o nome de Glória. E assim foi. Aí os nomes dos meus irmãos são todos árabes, menos eu e a minha irmã. Minha irmã também é Ângela.
Mas os outros são tudo nome árabe. E vocês são as únicas mulheres? Únicas mulheres. Somos quatro meninos, gêmeos, um casal de gêmeos, e eu, minha irmã, e depois os meninos todos. Interessante. E então, por isso, saiu meu nome, Glória, graças a Deus. Mas a gente vê que Deus tem seus modos, né? O porquê de todas as coisas e o para quê. Eu nasci no dia 31 de dezembro. Olha! Quase meia-noite. Olha! Já vai, já faltam poucos dias. Mas me inscreveram dia 1º, né? No documento estou dia 1º. Ah, porque era quase meia-noite. Quase meia-noite. Então, estou no documento 1º de janeiro. E... como eu te falei, a minha família desestruturada, meu pai veio de uma família desestruturada, minha mãe também. Meu pai é o primogênito creio que 9 ou 10 irmãos. O pai dele morre num precipício quando estava indo para Beirute, porque estava atravessando as montanhas de carro. Ele, numa curva, se perdeu e caiu e foi. E meu pai, com 12 anos, teve que assumir a família. Então, lá nos países árabes, você vê que o homem, quando o marido, né, o pai morre, o homem mais velho dos filhos assume a paternidade da casa. Entendi. Aí meu pai foi trabalhar na prefeitura da cidade, que era o trabalho do pai dele. Com 12 anos. Olha, como lá é tudo lá é tudo muito bem diferente, entendeu? Não, tem que ter 18. Então ele assume o cargo do pai dele. Hoje meu pai estudou advocacia e tal. Lá não precisa ter 18 para trabalhar. Não precisa. É tudo meu Sim, Deus. Outra cultura. Né? Aí ele assume a casa. Então, assim, ele não teve paternidade. O pai dele era muito mau. Entendi. Ele batia na mãe, ele espancava os filhos. Então, meu pai não teve um pai, ou seja, o que ele tinha de um pai era um pai bravo, um pai que batia, que era assim. Então, o que transmitiu pra gente era isso. Né? Então, eu, como filha mais velha... Eu nasci num lar desestruturado, vendo meu pai batendo na minha mãe, vendo agressão, assim, né, física, às vezes, maltrato verbal. Nunca tive aquele momento de se assentar à mesa em família. E teu pai batia na tua mãe? Quando de criança, eu lembro de algumas vezes, né? Tive essas experiências na minha infância. Então, era um homem que... Ele obrigava você o que me apresenta meu pai? Meu pai me apresenta um Deus, o Alá, o Alá era um Deus severo, um Deus bravo, um Deus que castiga, que castiga, que se você não faz as coisas certas, você vai ser castigado. E, né, aquela coisa de tem que orar 5 vezes, senão você, entendeu? Era tudo muito rígido. Então, eu conheço um pai assim e um Alá dessa forma. Entendi. Então, imagina. E sempre, desde a minha infância, com um vazio dentro de mim. Eu sempre tive um vazio que eu não sabia o que era. Uma tristeza, algo que eu não conseguia expressar o que era. Então, eu tive uma infância... Não foi uma infância boa, que fala toda criança, né? Teria que ter. Minha mãe, quando casa, ela foi morar na casa da sogra, tipo, em cima. Os árabes, eles constroem em cima da casa da mãe. Ah, sim. Em alguns lugares, né? É cultural isso. É bastante cultural. É a pior coisa que você pode fazer na tua vida, né? Mas eles fazem. Eles fazem isso, né? A mãe, a casa de embaixo, a casa de cima. Mas costuma dar certo na maioria dos casos? Não. Nunca dá, mas eles continuam fazendo. É difícil, né? Tem que ter uma... e aí minha mãe, imagina, sofreu muito. E aí começa a guerra. Já tinha guerra, mas nos anos dos 80, 70, 80, foi muito mais, né? Aí minha mãe, ela queria sair do país.
Por causa da guerra, Minha mãe, ela não aguentava mais. Ela queria sair, primeiramente, da casa da sogra. E minha mãe começou a fazer pressão sobre meu pai para mudar para Beirute. Meu pai, sim, ficou enrolando, porque ela falou, ou eu vou para Beirute ou eu saio daqui, porque eu não quero dar isso para meus filhos. Né? Eu não quero dar essa vida para meus filhos. Até hoje, se você vai, não tem shopping, não tem cinema, não tem nada, não tem academia. Só tem uma praça, que é a mesma praça onde eu me cresci. Uau. Então, é o povo da Bíblia. Igualzinho. As ovelhas, toda aquela coisa, sabe? Então, no meio da guerra, bomba caindo, minha mãe, ela falou, eu quero sair daqui. Até que... E você tinha quantos anos? Eu tinha, na época, já tinha... Eu saí do país com 6 anos. Ah, você saiu com 6 anos. Eu saí de lá, primeira vez, com 6 anos. Então, o que acontece? Conseguimos sair, pediu a extradição, minha mãe. Então, ela não foi para Beirute, já foi para fora do Líbano. Já saímos. Ela teve que ir para a Síria para poder poder tua pedir... mãe e os irmãos todos. Ela teve que pedir extradição para a Síria, de Síria, pediu exílio por guerra para a Argentina. Então, a Argentina falou assim, na embaixada lá na Síria, na Síria, a embaixada argentina, falou, não, a gente pode, tem um barco que vai vir para a Síria daqui 2 anos. Ou você vai até Alemanha, que na Alemanha daqui 6 meses vai sair um outro barco, mas você tem que pagar os gastos até chegar na Alemanha. Da Alemanha a gente já recolhe vocês do país. Aí ela falou, não vou esperar 2 anos. Não vou conseguir esperar 2 anos. A gente não sabe se vai estar vivo, né? Porque era bomba atrás de bomba. A minha prima, na época, tinha morrido por causa disso, né? Caiu uma bomba, morreu. Então, era um caos. Aí ela falou com meu pai e decidiram, né? Sair de lá. A gente saiu, meu pai ficou para terminar de ficar, porque ele era advogado, tinha o carro dele, algumas coisas que queria deixar tudo para poder ir depois. Aí a gente foi. Então, a primeira vez que a gente abandona tudo, sai do país, sai da guerra, vai para a Alemanha. Na Alemanha tinha uma tia da minha avó, de parte da minha mãe, que ela era descendente de alemã, e acolhe nós até chegar o barco, que dali a gente vai para a Argentina. E toda essa situação... Você, sua mãe e seus irmãos. E meus irmãos e minha avó, a mãe da minha mãe, que estava também junto lá. Toda essa situação, se eu vou ter que contar, eu me mudei mais de 30 e poucas vezes. De deixar cidade, de deixar país, de deixar casa, de deixar amigos, de deixar escola, de deixar roupa, de ter que escolher o que eu vou levar. Deixar boneca. Então, era constante isso. Até se virou normal depois. Aí depois não dói mais. Depois já faz parte. Normal, né? Mas eu falo que muitas vezes Deus vai nos preparando na infância o que Deus quer fazer para nós lá na frente. Ele precisa de nos preparar, né? E com 12 anos, meu pai vem depois que a gente chega, creio que 6, 8 meses depois. Para a Alemanha? Não, para a Argentina já. Né? Vocês ficaram quanto tempo na Alemanha? Ficamos poucos, eu creio que uma semana, logo, 15 dias. A Síria recolheu vocês lá e levou para a Argentina. Daí, o que aconteceu? Tem tanta coisa. Imagina. Daí, o que acontece? A gente chega na Argentina, a gente se estabelece num lugar depois de tantas mudanças. E meu pai fica querendo voltar para o Líbano. E aquela briga da minha mãe com meu pai, que meu pai queria voltar, que não se adaptava ao país, que era, né, que ele não queria isso para os filhos, né, toda aquela coisa mais liberdade, a mulher mais livre, né, e toda aquela...
E meu pai, ele, de repente, se viu em outro mundo. E era briga constante, que eu lembro. É um choque cultural muito grande. Muito grande. Então, eu lembro das brigas de meus pais direto. Até que com 12 anos, ou seja, eu chego com 6, com quase 12, a gente abandona tudo de novo e volta de novo ao Líbano. No. Yes. Aí, de novo, a mesma coisa. E lá estava em guerra de novo? Sempre guerra. Sempre tem guerra, né? Mas não era como nos anos 80. Uhum. Voltamos, começamos a escola. Lá a escola você apanha. Os professores batem em você com régua. Se você tirar um 3, você apanha. Se você apanha. Qualquer coisa, você apanha. E a gente entra de novo 6 anos fora desse lugar. Voltamos para esse sistema totalmente diferente ao que, né? Eu estou te falando, você não vai conseguir entrar na tua cabeça que é isso. Com certeza. Né? Mas para eles é normal. O que não é normal é nós. Sim, né? claro. Então, é terrível. E aí, a gente entra de novo nesse sistema. Meu pai volta a querer trabalhar de advogado. A gente aluga uma casa lá e tudo. Mas as guerras continuavam. Então, eu tenho as experiências que eu mais me lembro. Não me lembro da minha infância dos 6 anos, mas me lembro dos meus 12. Dos 6 aos 12, né? Não, quer dizer, dos 6 aos 12, dos 12 no Líbano. E aí eu já lembro mais de toda das bombas caindo, estar no centro e as bombas caindo, a terra voando, e você não sabe se você vai viver, se você vai morrer, se você vai ver tua família de novo. Então, era terrível. Daí tu tava no meio da praça, caía bomba, e aí? E aí a gente começou a ver uma vida que era totalmente diferente do que a gente, né, tava vivendo fora desse país, Sim, né? tu já tinha desacostumado, até porque era muito criança, né? Nossa, a gente levava susto porque a gente estava na escola e caía a bomba, a gente não sabia se ia ver a mãe depois. Se caía uma bomba onde a minha mãe estava ou se ela ia ver a gente. E isso começou a acontecer no tempo que a gente esteve, que foi quase um ano, foi umas 4 vezes de experiência, assim. E foi muito forte. Um ano, 4 vezes. Então, assim, a gente decidiu, meu pai viu, né, a situação e não se adaptou mais, né, a ficar assim. E ele decidiu voltar. Aí tivemos que esperar meu pai comprar as passagens dessa vez. E a sogra? A sogra da tua mãe? Não, ela na casa dela, né? Tá. A minha Quando avó. vocês voltaram, não foi pra... Não. Tá. Já porque já tinha casado outro irmão do meu e já pai. Tava morando e já lá. estava morando lá com a esposa e os filhos. Então, né? Já então, ótimo. Passou. E daí? Aí teu pai resolveu voltar. Aí voltamos para a Argentina. Eu já estava com quase 14 anos. 13 para 14, por ali. E, de novo, a mesma coisa, né? Voltar tudo de zero, todas as dificuldades. Não foi fácil, nunca foi fácil, né? E aí, fomos crescendo. Eu com meus 17 para 18 anos, quase conheci meu primeiro namorado. E meu pai... Lá na Argentina? Na Argentina. E meu pai, ele, quando soube, falou... Para mim, meu pai... Na época, meu pai já tinha um restaurante árabe. De comidas árabes. Tu cozinha bem também. Cozinho. Ai, meu Deus. Adoro comida árabe. Vou fazer para você. Ai, querida, fazer esfirra da minha cidade. Meu marido adora também. Vou fazer. E aí... Ele, na época, ele tinha restaurante. Eu estava terminando administração de empresas, o meu último ano. E meu pai pegou e falou para minha mãe, você não dá de comer para ela. Proibiu minha mãe de dar de comer. E eu, tendo ele restaurante. E eu tinha que tomar decisão. O que eu faço da minha vida? Como eu era jovem, e meu pai, logicamente, nunca sentou e falou... Para mim, as coisas sempre eram os berros, os gritos, ou era batida. Você apanhava, às vezes, nem sabia o porquê, entendeu? Então,
eu nunca tive alguém do meu lado para me falar isso assim, aquilo, né? E era tudo assim, era num serviço militar. E a tua mãe também não... Minha mãe, ela fez o que meu pai falou. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Se eu parar, eu vou repetir de ano. Eu vou perder o meu ano. Porque eu não tenho dinheiro para ir, não tenho dinheiro para comer. O que eu vou fazer? E dentro de mim era algo assim, que eu pensei, eu vou arriscar, eu não quero repetir, nunca repeti de ano. E tomei a decisão de ir para continuar, terminar. Como? Sem dinheiro? Sem dinheiro. Mas, o que eu fiz? Pegava o ônibus ou o metrô e pegava e falava assim, preciso de ir para a escola, mas não tenho dinheiro. O metrô me levava, o ônibus me levava. Então, eu viajava de graça. Isso tudo para manter o namorado. Porque claro, primeiro namorado... Como é que abriu mão do namorado? Não vou. Meu pai queria que eu largasse meu namorado. E eu não quis. Lógico, né? Então, vou me virar. Perfeito. Aí, já comecei a ter ódio de meu pai. Ali foi aonde explodiu aquele raiva, aquele ódio de meu pai. E eu comecei a ficar com fome. E o que acontecia? Algumas vezes eu desmaiei de fome. Na rua, no metrô. Porque eu não tinha que comer. Eu ia para a escola, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer provas. E aí eu comecei a ficar com mais raiva dele. Com mais ódio. Aí eu lembro que os meus colegas compravam meu café da manhã na escola, que era o dia todo, às vezes saíamos 4, 5 horas da tarde. E nessa época, foi a época que mais achei dinheiro no chão. Eu sabia que, eu falava assim, porque Deus, meu pai tinha nos falado, né, que Deus, e muito falava dos anjos, né? O Alcorão fala muito da manifestação de anjos. Eu não sabia. Uau. E aí quando eu achava dinheiro, que eu era caminhando assim, dinheiro. Mas era um dinheiro que dava para me comer. E eu falava, nossa, Deus mandou um anjo, Allah mandou um anjo aqui para eu poder comer. E eu acreditei muito nisso, que era um anjo que Deus tinha enviado. E foi nessa época que nunca achei dinheiro assim, mas sempre achei dinheiro nessa época para me poder comer. E eu terminei meus estudos. Também depois larguei o namorado, mas isso por minha conta. Né? Mas o que eu quero falar com isso? Várias coisas. Primeiro, você é vítima ou protagonista da tua história. Muitas vezes a gente fala sobre, por que não terminou estudo? Não, porque eu não tinha dinheiro, ou porque meu pai fez isso, ou minha mãe fez aquilo, ou meu tio, não tinha não sei o quê. Você pode sim fazer a tua história. Eu falo que quem é bom e dá desculpa não é bom em mais nada, né? Está entendendo? A gente não olha para a condição. Exatamente. A gente olha para a decisão. Isso. Você tomou uma decisão e pronto. E isso, não importa se tem ou não tem dinheiro. Exatamente. Porque o que eu falo assim, eu não conhecia Deus, a Jesus, eu não conhecia isso. Só sabia que existia um Deus, que era severo, que era bravo, que se fazia algo errado, eu ia ser castigada. Mas eu entendia, eu entendo o quê? Quando você toma a decisão, Deus vai abrir o mar e você vai passar. Exato. Então, quando você faz tua parte, o dinheiro vai vir, o maná vai cair. Como? Não sei, mas vai acontecer. O como não nos cabe, né? É Deus que faz. Quando você toma a decisão, Ele faz o resto. Exatamente. Ele está esperando em você. A gente só precisa crer, né? Exatamente. E a fé é isso, né? A certeza das coisas que não se vê, a convicção daquilo que se espera, né? Exatamente. E assim, eu consegui terminar a escola e fiquei com ódio do meu pai. Cresci mais uns anos. Conheci um namorado que ele era cabeleireiro e comecei a trabalhar de cabeleireira com ele, no salão dele. E nesse salão,
E tu morava na tua casa, com teu pai e tua mãe? Não, meu pai estava morando sozinho. Meu pai teve todo um caos ali, que meu pai começou a afastar todos os filhos. Minha mãe terminou separando de meu pai, não por papel, mas separando. Uhum. E nós estávamos morando com minha mãe, e meu pai estava sozinho com o salão, com a loja dele, né? O restaurante. Daí depois ele muda o restaurante, era o restaurante de comida árabe. Aí ele fecha e no mesmo local ele abre uma loja de vendas de fornos gastronômicos, tudo que é para abrir restaurante, para abrir padaria. E aí ele muda de ramo. E nós estávamos afastados do meu pai. Já a gente não falava mais com ele, porque cada um tinha suas raivas dele. Cada filho tinha, né? E se afastou todo mundo dele. E eu morava com minha mãe, ia para trabalhar e voltava. E ali nesse tempo, uma psicóloga que eu estava atendendo no salão, estava terminando de estudar psicologia e ela falou assim, eu preciso de alguém para fazer um teste, de fazer umas aulas com... Ela precisava para apresentar na escola, né? Na faculdade. Aí ela falou, preciso de alguém, você pode ser a minha teste aqui? Eu falei, posso. Aí ela começou a fazer uma vez por semana um atendimento na casa dela. Aí eu fui, fiz vários. Em um deles, ela falou assim, me fala sobre teu pai. Aí eu olhei para ela assim e falei, não quero falar do meu pai. Meu pai, eu odeio meu pai. Eu não quero falar dele. Aí ela falou, por quê? Aí eu contei a história. Aí ela olhou para mim e falou assim, teu pai sabe o que ele fez com você? Você já falou para ele tudo o que ele fez com você? Falei, não. Aí ela falou assim, e como é que ele vai saber se você nunca falou? Sabe? Aqueles gatilhos, sabe? Que você fica assim. Aí eu fiquei quieta, ela falou assim para mim, fala com ele. Porque aquela coisa da gente achar que o outro sabe aquilo que a gente está sentindo, né? Exatamente. Quando ele souber, eu tenho certeza que ele vai pedir perdão para você. Eu falei, você nem sabe quem é meu pai, né? Ela não conhece meu começar. pai. E ficou. Passou uns 15 dias. E aí meu pai ficou doente, teve que ir para o hospital, ele começou a chamar os filhos. Aí me chamou para jantar na casa dele. Eu nunca tinha ido para a casa dele, não conhecia. E eu fui. Isso tudo lá na Argentina? Tudo lá na Argentina. Sentei lá, ele tinha feito umas comidas árabes e tal. Aí eu sentei, olhei para ele e eu contei tudo aquilo que tinha acontecido. Que estava no teu coração. Ele fez tudo aquilo. Que eu tinha desmaiado de fome, isso, aquilo, tudo. Aí ele chorou, pediu perdão para mim. Pouquíssimas vezes foram as vezes que meu pai abraçou. E esse dia ele me abraçou. Eu acho que não lembro de tantas as vezes. Foi uma das primeiras assim que eu lembro. E foi uma cura. Uau. Né? E eu conto essa história porque eu faço questão de marcar. O que é a cura? É isso. É você falar, né? Tirar para fora aquilo e poder contar para outra pessoa olha, você fez isso, isso, isso. A pessoa nem sabe, às vezes, o que ela fez. Exatamente. Em você. Não faz nem ideia. Não faz. Não tem noção. E a pessoa está vivendo normal. Quem está vivendo com mágoa, com ódio, com tudo, é nós. E quem faz mal isso a nós, não a outra pessoa. Então, uma das coisas que a gente precisa, desde o começo, quando a gente fala com alguém que a gente vai atender, a primeira coisa é perdão. Não existe caminho, porque até o Pai Nosso fala sobre isso. Né? Então, não tem. Como é que você está pedindo a Deus que te abençoe se você não perdoa o próximo? Perdoa meus pecados, mas se você não perdoa o pecado do outro, não, né? E na própria oração que Jesus nos ensinou, tem uma condição, né? Né? Pai, são perdoe acessos. os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se você não perdoar,
nosso Pai também não nos perdoará. Exatamente. Existe uma condicional. Exatamente. É claro, né? Com certeza. São chaves de acesso. Exatamente. Né? E uma das chaves de acesso para adquirir as coisas do céu, uma delas é o perdão. Uhum. Depois você vai ver que vai ter obediência. E você vai ir acessando. E você vai adquirindo as coisas do céu. Mas precisa de caminhar por esse caminho, né? É verdade. E aí foi uma cura. Então, o que eu quero falar aqui para você é perdoe. Libere perdão, porque quem fica preso é você. Você precisa liberar perdão. Não importa o que fizeram com você. É verdade. Você precisa. Nem quem, né? Exatamente. Essa semana eu estive com uma pastora que eu conto no meu livro. Deus me apresentou ela, uma pastora libanesa. Uau. Que se converteu também. Conheci aqui. Ela saiu também da guerra de lá. Que legal. E eu conheci, Deus me apresentou essa mulher em São Paulo. Foi tremendo. E essa semana eu estive com ela veio para cá, aqui em casa, ficou um tempo comigo, com meu irmão, e ela contou a história dela, né? Ela era casada com um árabe também, o esposo, ela conhece Jesus. O que acontece? O marido dela foi morto a tiros por um parente dele na frente dela, e ele também atirou nela. A bala passou pela cabeça, assim, ó. Mas o marido dela morreu na frente dela. Por um parente. Todos árabes. Ela falou, ele foi preso. Ela não conhecia Jesus ainda, tá? Ela conhece nesse processo. Tremenda a história dela. Só que ela falou para mim algo que é isso, se trata disso. O coração da pessoa. Porque imagina o árabe também, para liberar perdão. Meu Deus. Pois é, né? Imagina pro teu pai. Meu Deus. Para te perdoar, para te abraçar. É muito forte. Aí o que aconteceu? Ela me falou. Ele estava já tinham falado quantos anos de prisão que ele tinha. Tiveram que sentar frente a frente. E ela olhou para ele e falou, eu te perdoo. Matou o marido e também atirou nela. A bala passou por aqui, ó. Então, assim, é forte tomar essa decisão. Independentemente. A graça de Deus vai estar sobre a tua vida. Você quer realmente a graça de Deus sobre a tua vida? O perdão de Deus sobre a tua vida? Você precisa liberar perdão. A gente precisa trabalhar com a pessoa. A primeira coisa, doença, toda aquela coisa que você vê aquela pessoa que é fechada, que é brava, que tem sabe? Porque não perdoou. Mas é assim, é só sentar na frente e eu sei aonde que está o negócio. Tem que chegar ali para poder acessar, para poder passar para outra face. Senão, poder ajudar a pessoa. Trava tudo ali, né? Aí é que está. A questão é essa, você quer? Né? Jesus falou, né? Você quer ser curado? Então, é ali. É a pessoa que vai querer. Eu vou poder te ajudar. Mas se você não quer, a decisão é tua. Sabe? Exato. Então, o que eu quero remarcar? E de novo, né? O perdão é uma decisão. É uma decisão. Ela decidiu, aquela mulher decidiu, eu decidi. E foi algo assim, foi libertador. Sem conhecer Jesus, estou falando. Nossa. Foi libertador, sabe? Foi algo tremendo. Enfim, aí o que aconteceu? Passou o tempo, eu vim de férias para o Brasil. Veio passear. Mas passear. Conhecia alguém aqui? Não conhecia. E eu vim de férias para o Brasil. Qual lugar no Brasil? Balneário Camboriú. Nossa, melhor lugar do Brasil, né? É que a Argentina, né, muito fala do verdade, Brasil, é Balneário Camboriú, Florianópolis, né? É verdade. E aí, eu vim pra cá e eu lembro que quando eu cheguei do táxi, o táxi passou pela Vera. E você tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos. 28. E hoje você tá com quanto? 40. Uau. 14 anos já. Que você mora aqui? Que eu moro aqui no Brasil. E aí eu vim, entramos na beira da praia e para ir pro hotel, eu olhei assim o mar e eu falei, uau, que coisa linda. Você sempre gostou do mar, né? E eu lembrei do Beirute.
Aí eu falei, Deus, eu gostaria muito de morar aqui. Será que eu vou morar aqui? Só isso, falei para lá, né? Mas como eu falei no começo, eu sempre senti um vazio dentro de mim. Só que eu não conseguia expressar com palavras o que eu sentia. Aí, o que aconteceu? Cheguei no hotel e meu pai tinha me ensinado que quando eu quiser falar com Deus, com Alá, que eu podia pegar o Alcorão, fazia uma pergunta para ele e eu abria e ia me dar a resposta no Alcorão. Só que eu não estava com o Alcorão. Só que tinha uma Bíblia dos Gideões na beira da cama, na cabeceira do quarto do hotel. E eu não sabia também falar muito português. Eu estava aí há uns dias. Eu falei, peguei aquela Bíblia, eu falei, é a mesma coisa, é o mesmo Alá, é Deus, eu vou perguntar se eu vou morar aqui. Aí peguei a Bíblia e eu peguei, Deus, será que eu vou morar aqui? Aí eu abri. Quem ia abrir, lia assim, você morará no paraíso de Deus. Falei, pronto, eu vou morar aqui. Só que até hoje não acho mais esse versículo. E eu nem sabia ler o português, né? Eu só falava oi, bom dia, até. Não entendia, fazia 2, 3 dias que eu estava no Brasil. Isso no de hotel? Férias, no hotel. E eu fechei aquela Bíblia, até peguei comigo, eu tenho ela até hoje. Não marquei. Mas ficou aquilo, você morará no paraíso de Deus, ficou aqui, ó, no meu coração. Deus falou comigo. Para mim foi isso. Voltei para a Argentina. Na época que volto, minha avó, a mãe da minha mãe, ela ficou doente. E eu fui cuidar dela no hospital. E aquela coisa do dia a dia que você quer trabalha, vai para casa, junta dinheiro para poder comprar tua casa, ser alguém na vida, toda aquela coisa, viver a rotina do dia a dia. De repente eu me vejo no hospital com minha avó, no quarto, a outra mulher também junto no quarto. Aí eu olhei assim, eu dormia lá para cuidar dela às noites, e de repente eu olhei assim e pensei, o que será que elas estão pensando? Já velhinhas? Aí eu me coloquei no lugar delas. Eu me coloquei no lugar delas e eu pensei assim, por que eu não tentei isso? Por que não tentei aquilo? Por que não tentei? Aí eu pensei, eu não quero chegar aos 80, 90 anos deitada numa cama falando por que não tentei. Eu quero chegar deitada pensando, não deu certo, mas pelo menos tentei. Aquilo foi uma chave dentro de mim, sabe? Aquele momento, aquele lugar, estar ali naquele lugar foi lugar. Assim, foi sabe quando você para tudo e fica? Deus precisava fazer isso, para me dar um choque, assim. Aí eu pensei, pelo menos eu vou para o Brasil. Porque eu não quero aos 80, 90 anos falar por que eu não tentei. Se não der certo, eu vou chegar aos 90 e vou falar, não deu certo, mas pelo menos tentei. Aí eu peguei e falei com meu pai. Meu pai falou, pode ir. Catei 2 malas, para mim era normal fazer isso. 30 vezes mudando. Larguei tudo, peguei 2 malas, vim para o Brasil. Eu trabalhava... Ficou tua mãe, teu pai, teus irmãos? Tudo lá. E a avó? E aí eu vim para cá e comecei a procurar emprego para me trabalhar no salão. Vários lugares, ninguém me tomava. E eu falo assim, que claro, eu tinha trabalhado nos melhores lugares de lá, trabalhei em TV fazendo cabelo, então eu tinha um histórico bem grande. E, logicamente, a Glória, que não conhecia Jesus, era toda, né, se achando, arrogante, com um currículo enorme. Falei, eu vou trabalhar no melhor salão daqui, porque eu sou boa, tenho um currículo incrível, eu vou trabalhar em qualquer lugar. Não tem como não me aceitarem. Aquela arrogância, né? E aí eu comecei a fazer teste, ninguém me aceitava. Em 2008 era é diferente a hoje, não tinha tantos habitantes, né? Funcionava mais na temporada, então você se engana, às vezes você chega a ver uma temporada de balneário que no inverno não existe, e aquela coisa toda, né? E
Aí eu comecei a procurar, nada. Fui olhando no jornal, tinha um endereço. Aí eu fui lá, quando eu cheguei, olhei, era um tamanho de uma garagem, a sala. Aí eu olhei assim para a sala, falei, aqui de jeito nenhum que eu vou trabalhar nesse lugar. Nem doida, imagina eu que trabalhei lá. Sabe aquela coisa da gente? Mas é que Deus também, além de perdoar, você precisa de humildade. Aí vem o segundo passo, né? Porque quando Deus precisa de trabalhar, a gente precisa quebrar, Deus precisa quebrar a arrogância da gente. O orgulho, né? Outro acesso. Então, são coisas que ele precisa de fazer. É uma pedra que precisa ser lapidada. É verdade. Né? E imagina. Aí, eu falei, não, de jeito nenhum. Foi mais dias gastando dinheiro, procurando emprego e nada. Eu passei de novo no jornal, aquele endereço de novo. Falei, não, Aline, doida. Salãozinho, pequenininho, imagina. Humildezinho, sabe? Aquela coisa. Tamanho de uma garagem. No centro. Aí eu falei, não. E continuei gastando dinheiro, perdendo tempo. 25 dias já. Gastando dinheiro, perdendo tempo no aluguel, tudo. Poderia estar ganhando dinheiro. Quantas vezes a gente perde tudo isso por desobedecer, porque a gente se acha arrogante. Não, isso aqui não quero. E Deus está falando para você. É lá. Não, ali não. Eu sentia dentro de mim que tinha que entrar. Mas eu não sabia o que era, porque eu não entendia o que era isso. Mas é a desobediência, né? Entendeu? Aí, já, né? Não tinha mais o que fazer. Ou ia voltar para a Argentina, ou ia ver essa última possibilidade. Entrei naquele lugar. Já. Tipo assim. A última opção das últimas opções. Entrei, me atendeu uma senhorinha bem querida. A dona da loja, do salão, fiz o teste e falou, não, você pode começar amanhã. Eu falei, pensei, né? Me perdi 25 dias gastando dinheiro, já poderia ter... Começado há 25 dias atrás. Imagina, então, o povo judeu, 40 anos no deserto. É isso que a gente faz. Né? É isso que a gente faz. Aí, comecei a trabalhar. E aconteceu algo muito forte, que eu falo e me emociono sempre que eu falo. Naquele lugar onde você acha que, né, o luxo e o glamour era o top das galáxias, nesse lugar que era o lugar mais humilde, mais simples, existia algo que pode ser, que naquele lugar de glamour e tudo que a gente vê a nossos olhos, não se compara. Eu escutei uma música que tocava lá, naquele salão. Aquela música falava assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as minhas feridas. Quando começou a tocar aquela música, eu comecei encheu aquele buraco dentro do meu coração. E eu não sabia expressar com palavras o que eu estava sentindo. Eu só queria ouvir aquilo para poder preencher aquele vazio. Né? E durante tanto tempo, ficava só tocando o dia inteiro aquele louvor. Para mim, era uma música. Eu não sabia o que era aquilo. Eu falo música porque na época era uma música. Sim. Só que eu descobri que era um louvor. O que eu falo? 28 anos. Demorei para ouvir o louvor. 28 anos. Demorei para descobrir que a gente pode adorar a Deus com louvores. Do outro lado do mundo, eu não sabia que a gente podia adorar a Deus cantando. E aquilo que eu falo assim, a nossa alma, a minha alma, do outro lado do mundo, gritava por algo que eu não sabia expressar o que eu estava precisando. Uau. E quando eu chego ao Brasil, eu escuto um louvor em um lugar pequenininho, um salão humilde, mas tinha algo que ninguém podia me dar. Aquela mulher resplandecia o rosto de Deus. Aquele lugar era o lugar onde
Deus se apresentou para mim. E eu não entendia o que era aquilo. Muitas vezes você tem a oportunidade de adorar a Deus e você prefere ouvir músicas do mundo, por pagode, fazer, ou não sei. Mas você precisa de entender que do outro lado do mundo existem milhares e milhares de pessoas que a alma delas está gritando por algo que elas não sabem o que é. E é adorar a Deus. É ouvir um louvor e saber que a gente pode adorar a Deus. A gente não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu jamais ia imaginar que podia cantar para Deus. Que existiam músicas para Ele. Lá do outro lado não existe isso. E isso que eu quero remarcar. Que você tem essa liberdade de poder adorar a Deus em espírito e em verdade. E você, às vezes, prefere pôr músicas do mundo. Eu teria trocado muitas pessoas. Eu falo para as pessoas, você que nasceu num lar cristão. Eu daria qualquer coisa para ter nascido num lar cristão. E as pessoas que nascem no lar cristão, muitas pessoas não valorizam isso. Preferem ter nascido no mundo. No mundo só vai ter coisa errada. Você vai se machucar. Deus te criou num lugar onde vai você crescer, você vai poder ajudar outras pessoas. Então, se você tem essa possibilidade de poder adorar a Deus todos os dias, adore a Deus, porque eu não sabia o que era isso. 28 anos demorei para descobrir que existia adoração a Deus. E aquilo foi muito forte para mim, sabe? Eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. A mulherada lá, ninguém abria a boca, né, no salão. Porque, imagina, vai dizer para uma muçulmana desligar ou trocar a música, deixa ela quieta com a música lá, vai que ela joga uma bomba, faz alguma coisa. Joga uma bomba. Então, assim, a filha da dona falava, Glória, a gente não aguentava mais ouvir aquele louvor, mas a gente se olhava uma para outra, não falávamos nada. Eu lembro, eu só trocava. Só dava o play. O play no 4, não sei qual era o número do CD, mas era o mesmo. Acabava, voltava. Ninguém abria a boca. Mas eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo. Parecia que eu estava no céu, eu não sabia expressar, eu nunca tinha sentido isso. Aí, enfim, depois meu pai me ajudou, eu abri uma loja aqui em Balneário, na Avenida Brasil, comecei a vender roupa e nos primeiros meses começou a funcionar muito bem, depois comecei a mesma coisa, no inverno era mais difícil, né? E comecei a ficar devendo os meses do aluguel e eu comecei a ficar preocupada, porque eu não queria decepcionar meu pai. Porque meu pai tinha me ajudado com dinheiro e a pior coisa que eu pensava assim, eu vou decepcionar meu pai. Eu vou falar, meu pai vai falar, eu te ajudei, olha o que você fez. Aquilo era, meu Deus, pior decepção. Meu pai me ajudou e ele vai depois falar, filha, eu te ajudei, olha o que você fez. Perdeu todo o dinheiro. E era um desespero meu. E eu comecei a ficar desesperada na loja. Até que um dia entrou uma mulher e falou assim para mim. Eu comentei para ela o que estava acontecendo. E ela falou assim para mim, não, mas eu vou te levar numa igreja. Eu falei, não, tá bom. Falou assim, quinta-feira eu vou venho te buscar e vou te levar. Mas nesse meio tempo, já tinha aparecido várias pessoas falando de Deus para mim. Até uma mulher falava, não, porque Deus fala comigo. E eu, como que Deus fala com você? Eu também quero que Ele fale comigo. Sabe aquelas sementes que Deus vai lançando no caminho? E você começa a ficar querendo saber mais. E nesse meio tempo, uma senhorinha de um olho cego, de bengala, pegava o ônibus da Quinta Avenida, na época nem existia ainda certo a Quinta Avenida, pegava um ônibus, descia na loja para falar da Bíblia para mim. Só que essa mulher era aquela mulher que bate nas portas, aquelas mulheres que batem nas portas. Testemunho de Jeová. Isso.
Mas o que eu quero falar para você? É isso que eu quero falar, que você falou no começo. Ela estava disponível. E Deus vai usar qualquer um. É verdade. Não importa a religião. Se é necessário, vai usar qualquer pessoa para falarem dele. Até porque Deus não tem religião. Exatamente. Né? Não tem placa. Exatamente. Aquela mulher sentava na loja e falava para mim, a primeira história que eu conheci da Bíblia foi a de Jó. E eu lembro que ela me contava a história de Jó e eu chorava. Eu chorava por tudo que Jó tinha passado, sabe? E por isso que eu falo, a gente precisa de estar realmente disponível para Deus. Porque se você não estiver, Deus vai usar qualquer pessoa para poder cumprir o propósito dele. Ele precisava. E ele pegou aquela mulher, está disponível. Vem cá, eu vou trabalhar através da tua vida para o coração dela. Muitas vezes a gente precisa de realmente estar disponível para falar. Quantas pessoas precisam e a gente não abre a boca e fala. Mas Deus vai usar qualquer pessoa. E ali, nesse tempo, eu estava, né, com isso. Ela tinha me falado que o Líbano, aí ela começou a me buscar na Bíblia todas as frases onde estava o Líbano. Eu falava, uau, como eu sou importante, porque aqui fala do Líbano, aqui fala do monte, aqui fala do cedro, né? E aí eu comecei a me interessar para ler. Então, são, né, chaves, onde você começa a se interessar. Aí, deu quinta-feira, aquela mulher me pegou e me levou para a igreja. Qual igreja era? Aquela que tinha que colocar o véu na cabeça para entrar. Eu falei, uau, igual que a mesquita, eu tenho que entrar... Porque Deus, ele vai usar todas as formas. Não existe. Deus vai usar todas as formas. Eu já tive numa mesquita também, sabia? Visitando. Uau. Lá em Abu Dhabi. É linda. Lá são maravilhosas. Muito bonitas. E aí eu entrei naquele lugar, era como, né? Me senti familiarizada. Aqueles orquestres que parecia que você estava no céu, eu comecei a pedir da minha forma. Ninguém me ensinou nada, tá? Eu só entrei, eu ia pedir para Deus que me ajudasse por causa da loja e passaram-se meses e eu pedindo. Se passaram 5 meses até que a vizinha do meu lado da loja falou assim, vou te apresentar uma pessoa para te ajudar. Eu me apresentou a pessoa. Ele falou assim, eu vou mudar essa tua loja, só tira tudo isso aqui, que eu vou colocar minha mercadoria consignada, todo mês eu só acerto as vendas. E vou repor para você. Eu fiquei impactada. De um dia para outro, loja reformada, chão novo, ar-condicionado, computador, tudo. Era uma loja, eu só entrei. Eu fiquei assim, pasma, Deus tinha feito um milagre para mim, na minha vida. Eu comecei a trabalhar, abri mais uma loja, depois abri mais, estava com 3 lojas. E comecei a trabalhar muito. Aí aquela mulher que tinha me levado para a igreja vinha me buscar. Eu falei, não posso mais, não tenho tempo. Não tenho tempo, agora estou trabalhando, tenho 3 lojas, não posso mais ir para a igreja. Na verdade, na minha cabeça, Deus já me ajudou. Não preciso mais dele. Quantas pessoas fazem isso? É verdade. Né? Me ajuda. Eu falo assim, a gente já pega Deus agora como um bombeiro. Apaga o fogo, me ajuda aqui, que quando apagar, já, obrigado e vou embora. Exatamente. Muitos somos assim. Eu fui. Muitas pessoas usam a Deus como bombeiro. Vai para a igreja só pelo que ele pode te dar. Me dá. Quando dá, vai embora. Então, até que ponto realmente você quer a Deus? Por interesse? Aí, em troca de alguma coisa? Em troca de alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Comecei a crescer, saída, tudo a minha vida normal. Namorado, balada, festa, né? Tudo que o mundo te oferece. Normal. Até que um dia eu conheci uma pessoa que era muito mais velha do que eu e falou assim para mim, você pode vender tua mercadoria no atacado.
e eu posso te ajudar com isso. Eu falei, que legal, comecei a fazer isso. Até que eu vi que era melhor e fechei as lojas, porque as lojas eram muitos, né? Tem que ficar ali, 24/7, né? Não tem vida. Aí eu decidi fechar e começar a vender em atacado. Então, comecei a vender o produto em São Paulo, Foz do Iguaçu. Foi vendendo a mercadoria, minha roupa academia, né? E aí, começou a ir muito bem. Aí, ele entregava a mercadoria, vendia dele também. Ele trazia o dinheiro dele para mim e tal. Tudo certo. E ele era um homem 15 anos mais velho que eu. Bem mais velho que eu. E tinha aquela coisa de pai, né? Aquela coisa de cuidado, aquela coisa de um homem que, né? E aquilo é como que, claro, uma mulher que não sabe quem é. Não tem identidade. Nunca se sentiu amada. Não tem aquela afirmação do pai. Não teve a paternidade. Não tive a paternidade. Muitas pessoas crescem dessa forma. E eu falo para as pessoas hoje, você precisa de afirmar a identidade do teu filho, da tua filha. Porque lá fora vai ter lobos para destruir a vida da tua filha ou do teu filho. Quando eles não sabem quem são, vão mendigar amor. E eu fazia isso. Para se sentir amada, você aceita ser espancada, você aceita ser qualquer coisa. Por quê? Porque sente que aquela pessoa, não, porque é como um pai, é não sei o quê. Eu tive isso. Aí eu era a única pessoa aqui, eu sozinha no Brasil. E aquela pessoa foi para mim como se fosse um pai, mas também eu estava envolvida sentimentalmente com ele, né? Era um namoro. E passou um ano e pouco, assim, até que eu entreguei a mercadoria e ele nunca mais voltou. Aí, o que acontece? Entrei uma depressão. Por quê? Os cheques estavam caindo, eu precisava pagar as contas. Eu estava emocionalmente abalada, porque era o único que eu tinha. Você perdeu o amor, perdi tudo. O dinheiro, o negócio, tudo. Tudo. E aí caiu minha ficha, eu falei, e agora o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. E comecei a ouvir as vozes que falavam, você não vale nada, tira a tua vida. É melhor você sair. Nem teus pais se lembram de você, ninguém se lembra de ti, ninguém te ama. Você não é ninguém. E aquelas vozes comecei a alimentar. E eu chorava dia e noite, porque eu não sabia mais o que fazer. Aí eu comecei a acreditar que a minha única saída ia ser me suicidar mesmo, não tem outra opção. Eu não via outra saída, eu não via uma outra opção, a não ser me suicidar, tirar minha vida, acabar com tudo. Passaram-se 5 meses, 6 meses, e eu nem banho tomava, andava com a mesma roupa, saía assim, da mesma forma, que eu estava assim, em um estado, eu falo em coma vegetativo, assim. Era uma dor que eu respirava e doía, não dá para expressar, sabe? Até que um dia, eu já não aguentei mais, e era uma noite, né? E eu peguei e falei, Deus, não aguento mais. Eu vou embora com você. Só falei isso porque eu nem sabia também nada. E é interessante isso, porque a questão do suicida, não é que ele quer tirar a vida, ele quer se livrar da dor, né? Isso. A dor é muito forte, é muito grande, não dá para expressar. É uma dor muito grande, muito grande. E aí eu peguei e falei, Deus, eu não quero mais, eu quero ir embora. Não quero mais estar aqui, as pessoas são más. E que idade você tinha? Eu tinha há 9 anos atrás. Morava sozinha aqui? Foi. Eu morava sozinha. Há 9 anos atrás, 31. Eu tinha 31 anos. E aí, levantei da cama e falei, eu vou me suicidar, eu não vou mais estar aqui. Levantei da cama, fui preparar para me enforcar na minha casa, 2 andares, e eu para pegar um lençol para me enforcar. Quando eu estava preparando tudo, meu celular tocou.
Quando o meu celular tocou, eu olhei a ligação, um casal de amigos meus cristãos, de Brusque, na época, eles eram meus talhadores. Eles cortavam a minha mercadoria, a roupa, né? Tá. Aí eu olhei assim, falei, não vou atender. Vou continuar a fazer o que ia fazer. E o celular continuou tocando. E eu olhando aquela ligação. As luzes apagadas da minha casa inteira, já estava tudo preparado. Aí eu olhei e falei, eles são os últimos a ouvir a minha voz. Eu vou atender e vou continuar a fazer o que ia fazer. Aí eu peguei e atendi essa ligação. Atendi, arrumei minha voz, porque estava chorando. Oi. Aí do outro lado, oi, Glorinha, tudo bem? Tudo. Você ligou para nós? Falei, não. Tem alguém com você? Eu falei, não. Aí eles, mas não tem um homem aí com você? Eu falei, não, Sheila, o que aconteceu? Estou sozinha aqui em casa. Porque eu estava estavam fazendo tanta pergunta, que eu queria só desligar a ligação, né? Aí eles pegaram e falaram assim, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar agora de teu número de telefone. Quando ela falou um homem chamado Ângelo, eu caí no chão de joelho, comecei a chorar e eu falei, eu ia me suicidar agora. Quando ela falou Ângelo, eu soube que era um anjo. Ângelo. Que depois fui saber que Ângelo no latino significa anjo e no grego mensageiro. Então, até hoje, os anjos mensageiros do Senhor trabalham a nosso favor. E ali foi assim, algo que o espírito de morte saiu na hora. Nunca mais tive vontade de me suicidar, porque ali, sentada, entendi que Deus tinha algo para mim. Mas o que aconteceu? Eu tive que lutar pelo processo da depressão. Porque a alma tem que ser curada. Existe alma, corpo e espírito. Eu precisava curar minha alma. E é a parte mais dolorida do processo. Curar nossa alma. Porque ela se acostuma à dor. E não quer sair dali. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu vi a ligação. Do meu celular não tinha nenhuma ligação de saída. Mas no deles tinha. No celular deles tinha meu número de telefone, a ligação entrante. Meu número. Que eu tinha ligado. Mas não fui eu. E eles atenderam a ligação e falaram com esse anjo. Oi, Glorinha. Acharam que era eu. Quando viram na ligação, eles falaram, é a Glorinha, deixa atender. Aí eles abriram. Quando falou, oi, Glorinha, disse que do outro lado, uma voz de um homem que transmitia paz, falou assim, não, aqui não é a Glória que está falando, é o Ângelo. Meu Deus. Aí ela, sem entender, falou, então desculpa, mas foi ele que tinha ligado para ela, do meu celular. Meu número. Aí ele falou assim, não foi nada. Tchau, desligou a ligação. E na hora pegou e retornou. A hora que eu entendi que eu ia me suicidar. E foi muito rápido a minha conversão. Foi um antes e um depois. A partir dali, eu sei, Deus tem algo comigo. Eu não sei o que é. Mas por que Deus salvou a minha vida? Poderia ter. Tantas pessoas perdem na sua vida e Deus teve misericórdia de me salvar. Então tem algo a fazer aqui na Terra. Não estou aqui à toa. E os processos precisam de passar. Aí não deu 15 dias que eu fui para o encontro, que eles me levaram para o encontro com Deus. Eu tive um encontro com Jesus ali. Esse casal de Brusque. Foi tremendo a experiência que tive. Ali já comecei a sentir desejo de me batizar. Eu me batizei e 12 dias depois, 10, 12 dias depois, eu comecei a falar em língua sem saber que existia falar em línguas. Eu não sabia que existia falar isso. Eu nem sabia o que era. Era crua, era bebê do bebê ainda, né? Então, foi tudo muito rápido, minha conversão. Daí eu já fui para uma igreja, eu comecei a estudar, a querer saber mais, e aí foi Deus fazendo as coisas, foi limpando, foi tirando a dor, foi curando, foi trabalhando
né? De dentro para fora, porque a gente precisa de primeiro a cura interior, primeiro curar a alma, primeiro, sabe? Para poder fazer o que Deus quer na nossa vida. É verdade. Costumo dizer que quem é ferido fere, quem é curado cura, né? Exatamente. E quem é resgatado, resgata. Exatamente. Foi isso que ele falou para mim. Você foi resgatada para resgatar. Uau. E passou o tempo... E hoje você resgata pessoas que tentam suicídio, né? Exatamente. Aí depois eu conheci a Mozara, também trabalhando juntas, a primeira-dama, na igreja. Esposa do prefeito Fabrício. Isso. Né? E aí a gente trabalhou juntas, ela sabia a minha história, quando eles ficaram de prefeitos, na época não eram. Ela foi fazer um projeto com eles sobre o Abraço à Vida, que é o anti-suicídio por causa de tanto índice aqui em Balneário, né? E me chamou para dar um depoimento, né? Teve mais 3 pessoas que deram depoimento, fomos em 4, foi algo tremendo. Imagina. E dali eu entendi que o dia que foi lançado, que fizeram uma reportagem para mim, que estava com o microfone, Deus falou, você foi resgatada para resgatar. Então, tudo na vida precisa de um processo e precisamos entender para que a gente veio. Qual é o teu chamado? Por isso que eu falo a última chamada. Porque foi essa última chamada que mudou a minha vida. Né? E é a chamada que Deus está fazendo para mim e para você. É verdade. Eu estou te chamando. É a última chamada. Porque não temos tempo para perder. Pessoas estão morrendo, a alma delas está gritando por ajuda, né? E a gente precisa de entender isso, precisa de você ser curada, passar pelo processo, para poder tocar outras pessoas. Eu demorei 9 anos. Hoje, esse livro faz 9 anos. Meu Deus. Olha só que forte. Dia 3 de novembro, há 9 anos atrás, o diabo quis me matar. Dia 3 de novembro desse ano, eu lancei meu livro no Mevan. Foi o lançamento lá que a pastora Iraci me chamou. E Deus tinha falado para mim, você vai lançar dia 3 de novembro. Uau. Porque o diabo quis marcar tua morte, mas eu vou marcar a vida sobre essa data. E assim foi. 3 de novembro de 2022, eu lancei meu livro no dia que o diabo quis me matar. Mas o que aconteceu? Glorifiquei o nome do Senhor. E o diabo foi envergonhado. Uau. Então, quando a gente consegue resistir e persistir e ficar em pé e passar pelos processos e aceitar e ser lapidado e ser humilde e perdoar e passar por tudo, por humilhação, para chegar à honra tem que passar pela desonra. A gente precisa passar por tudo isso. E não é fácil. Mas eu tinha uma palavra. E aquele dia eu sei que Deus me tirou para poder ajudar outras pessoas. E eu não podia parar. Não podia deixar que ninguém me parasse. Eu sabia que eu precisava de ficar em pé. E eu não podia, depois daquele dia, Daisy, falar, Deus me salvou. Uhul, que bom, ótimo. Vou viver minha vida Vou agora. viver minha... Eu nasci de novo. E eu preciso viver para Ele. Eu não tenho mais outra opção. Uhum. Não existe outra opção. Para mim Deus me salvou, eu vou fazer as coisas para Ele, vou viver para Ele. Porque Ele me salvou aquela noite. Eu preciso contar para as pessoas o que Deus é esse. O Deus que eu vivo. Uhum. O Deus que faz infinitamente, que Ele me curou, Ele me sarou da orfandade. Muitas pessoas não têm identidade, não sabem quem elas são, precisam de saber que elas são filhas de Deus. Ter a identidade dele. Não importa se você foi adotada, se você é órfão, se você tem pai e nunca foi presente. Existe um pai que nos gerou e nos sonhou. E Ele quer que você saiba que Ele é teu pai. E Ele quer curar tuas feridas, Ele quer fazer para glorificar o nome dele. Mas a gente, às vezes, para a metade do caminho, a gente não pode parar. A gente precisa de entender
o propósito e saber que é Deus que fez tudo. Para que... Gente, eu falo a Joyce Meyer. A Joyce Meyer viveu uma vida da infância, mas olha o que ela é hoje. É verdade. Então o diabo quer nos envergonhar, mas vem Deus e envergonha ele. É verdade. Mas precisa de nós para glorificar, para poder se glorificar. E se você parar, a gente tem a decisão de continuar. Está difícil? Vai mais um pouco. Está difícil? Vai mais um pouco, porque é Ele que está do teu lado. Ele que está com você. Não pode parar. Esse livro demorou muitos anos para ser lançado. Tudo foi um parto, né? 9, mas foi um parto tudo, até, né, para poder imprimir. E o dia, Daisy, que eu fui depositar o dinheiro no Banco Bradesco, aqui na Avenida Brasil, eu atravessei a rua para imprimir uma foto na frente do banco. Eu atravessei a rua. Tinha acabado de depositar o dinheiro para a impressão do livro. Com muito sacrifício. Eu escuto um estrondo de um grito e um barulho no chão. Na esquina, um menino de 22 anos tinha se suicidado. E eu chorei muito aquele dia. Mas é que as pessoas estão clamando, as almas estão gritando por ajuda. É verdade. E aquele dia eu falei, Deus, o dinheiro não é nada. E eu senti assim, eu preciso, filha, que você lance esse livro. Estás no caminho certo. Sabe? Então, o teu sacrifício vai valer a pena para outra pessoa. Eu lembro que eu no comecinho, eu tinha escrito meu testemunho pequenininho na revista Olá, do bairro. Eu fui e falei com eu esqueci que era o nome, Túlio, eu acho que era o nome dele, não lembro o nome, do dono da Olá. Aí eu falei, ele escreveu, contou, né, e coloquei, coloca meu número embaixo se alguém precisa de ajuda, alguma coisa. Foi em julho, creio que do 2017, o ano 2017. Em julho de 2017. Coloquei. Ele lançou. Mas eu nem sabia, mas, né, passou os meses, nunca recebi nada. 24 de dezembro de 2017. Eu estava saindo da igreja, 24 foi 25. Foi o dia do Natal, 25. E eu tinha falado, Deus, será que valeu a pena aquela nota que eu escrevi na revistinha? Passaram-se 5 meses. Era meio-dia, tinha saído da igreja. Eu recebi um áudio de uma mulher. Glória, você foi como um anjo na minha vida. Eu peguei essa revista, não sei como chegou nas minhas mãos. Foi colocada para mim por Deus nas minhas mãos. Eu moro em Florianópolis, perto de uma mata, e eu estava pensando em pegar uma corda para me suicidar. E eu peguei, comecei a folhear essa revista, e eu li a tua história. Eu quero te dizer que você foi um anjo na minha vida. Então, a tua dor vai valer a pena. Eu falei, Deus, se tudo que eu passei foi para salvar só ela, já valeu a pena toda a dor que eu passei. Então a gente precisa de ter esse entendimento. A gente é tão egoísta que fica só na nossa dor e a dor dos outros. Ei, espera, passa o processo. Deus está com você no processo. Ele está com a gente. É verdade. Né? E ele quer fornalha, né? Ele está com a gente. Você precisa resistir para poder chegar. Não importa se eu só bebia só água na época, não tinha comida, não importa. Eu só sabia que Deus tinha me salvado. Não importava mais nada para mim. Se eu tinha ou não tinha comida, se podia. Eu pegava água da igreja, eu enchia as garrafinhas de água da igreja, não tinha nem água em casa. Então, tudo vale a pena, porque de onde você saiu até onde você hoje Deus me levou e aonde vai me levar, sempre vou falar, foi Deus. Foi Deus, não fui eu. É verdade. Eu não posso nem falar de mim mais nada.
As histórias que eu conto ali de milagre, de coisas tremendas, é só Deus. Há uns anos atrás me roubaram na bicicleta, eu fazia obra de bicicleta. Eu ia para as ministrações, tudo, cuidando dos grupos e tal. De bicicleta, chuva, sapato, roupa bem vestida, tudo é bicicleta. Entrei na igreja, quando eu saí, não estava mais a bicicleta. Estava amarrada a gente, né? As pessoas perguntam, mas estava amarrada? Estava amarrada a bicicleta. Aí eu saí e pensei, eu sei que a palavra diz, em tudo dai graças. Então eu parei assim e falei, Deus, obrigado. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, eu não sou mais, eu não pertenço mais ao mundo, às coisas do diabo. É Deus que dirige a minha vida. Eu não posso pensar outra coisa que, ai Deus, não sei o quê. Não. A palavra diz isso. Em tudo dai graças e que tudo coopera. Eu falei, com certeza Deus me livrou de algum acidente, alguma coisa. Só que eu fui assim, fiquei meio, sabe, quando você fala, meu Deus, e agora? Eu continuei fazendo, peguei uma bicicleta emprestada para continuar fazendo. Na época já veio a pandemia, eu comecei a fazer esfirra para vender, porque eu precisava de fazer alguma coisa, e eu entregava de bicicleta. Só que, nesse momento, eu peguei e falei, Deus, eu preciso de um carro, porque eu preciso... Aí eu comecei para me congregar nesse tempo, já para me congregar em Itajaí. Eu falei, preciso de um carro, não posso de carona. E aí eu olhei para a garagem e falei, Deus, muito obrigada pelo carro que o Senhor já me mandou. Eu te agradeço. E eu agradeci, pedi para o Senhor, olhei e falei, olhei os carros, falei, eu não vou conseguir comprar. Ficou. Passou o tempo. Passou-se um ano. Recebo uma ligação do casal do Ângelo, que eles hoje moram nos Estados Unidos. A Sheila e o Maurício e os filhos. E aí eles falaram assim, Glória, está indo uma amiga dos Estados Unidos para o Brasil, a gente quer mandar um presente para você. Eu falei, não, tudo bem, eu passei o endereço. Eu falei, perfume, alguma coisa, né, dos Estados Unidos. Daqui a pouco chegou, bateram na porta. Um carro na porta da minha casa com um laço gigante. Tá ali no livro, a foto e tudo. Aí o que aconteceu? Eles falaram, recebe que Deus está mandando. Falou assim, faz um ano que a gente está procurando o carro. Fazia um ano que eu tinha orado. E essa noite eu não consegui dormir. Aquilo, sabe, aquela coisa, eu falei, Deus, peraí, tem alguma coisa. Lembrei da data que me roubaram na bicicleta. Veio assim, sabe? Aí desci para ver a placa do carro. Era a data? A data que me roubaram na bicicleta. Eu lembro que você... A placa do carro. Eu lembro que você falou que queria que Deus falasse contigo, né? Ele é perfeito. Ele faz as coisas. Ele, meu pai, ele faz todas as coisas. E eu queria finalizar falando sobre meu pai. Meu pai, quando descobriu que eu me converti, ele falou, você não é mais minha filha. Minha família é convertida. Só falta meu pai. Toda a família é convertida? Um a um. Porque a palavra diz, né? Eu e minha casa serviremos. Eu e minha casa. E assim, só falta meu pai. Meu irmão, ele ministra a palavra. Eu batizei ele no Rio Jordão. Ele aceitou Jesus no Líbano. Ai, batizei lindo. ele está fazendo assim, porque eu passei a parte mais difícil, né? Aí eu só, não, faz esse caminho aqui. Pronto. Está entendendo? Se ele teria sido o primeiro, ele tinha que ter trilhado os 9 anos mesmo. Exatamente. Mas agora é mais fácil, porque eu posso, não, faz assim, é isso, é aqui, é lá. E ele está ministrando, a palavra está sendo usada por Deus tremendamente. E eu fui batizando um por um. Minha mãe se batizou. Uau. E aí vai indo, Deus pouco. E teu pai? E meu pai, falta meu pai. Mas eu creio. E eles estão morando onde? Eles continuam morando na Argentina, sim. E teus irmãos também? Também. E eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Com Só certeza. falta meu pai. Meu pai ficou muitos meses sem falar comigo. Mas hoje ele fala? Hoje voltou a falar. Então, assim, ele podia ter falado, eu não sou mais teu pai, mas eu tinha conhecido um pai, que era Deus, que eu nunca tinha conhecido.
Então, sobre isso. É sobre a identidade, né? É. Aquilo que somos nele, né? Sim. Né, Glorinha? Porque quando a gente é, digamos assim, não amado, não protegido, não defendido por aqueles que eram para fazer isso, que são os nossos pais, né? E aí a gente costuma transferir isso para Deus, né? Sim. Mas só que Deus é Deus e Ele é o nosso Pai. Ele é nosso Pai. E tem né? que deixar você se manifestar. Exato. Ele esses se dias manifesta. eu aprendi uma que foi assim, ó, avassaladora. Porque a gente tem mania de dizer assim, mas não é fácil, é difícil, né, e tudo. Mas com Jesus é fácil. Esse é o ponto. Sozinho é difícil mesmo. É quase que impossível. Mas com Jesus é fácil. É. O impossível é possível com Exatamente. Ele. Quando a gente está com Ele. A gente não vê portas. Ele disse, né? O meu jugo é leve. É sobre isso. É sobre isso. Mas precisa viver isso, né, Glorinha? Sim. É isso. É sobre viver isso. É sobre se permitir. Exatamente. Viver isso. É verdade. É isso, sabe? Né? É realmente entregar a vida para Ele. Exato. É realmente falar, não, Deus, Tu és o dono da minha vida. Eu entrego minha vida, eu não quero mais. A gente tem que lutar pelo sair do pecado, lutar com a carne fraca. A carne. Né? O mundo está aí para te apresentar tudo, né? Tudo de lindo, que é uma mentira. Exatamente. Né? Mas quando você tem um encontro real, verdadeiro com Jesus, não tem ninguém, né? Como a palavra diz e que nem nada nos separará do amor de Deus. E amo esse. Eu também. Eu nem amo. a morte, nem a vida. Eu sou apaixonada. Nada poderá nos separar do amor porque de Deus. Eu começo a pensar tudo que eu passei, o diabo não conseguiu me separar do amor de Deus. Ninguém conseguiu. Mas nós precisamos de deixar Deus trabalhar em nós para poder fazer o que Ele quer, né? Muitas vezes termina você querendo fazer as coisas da tua carne, né? Não, eu quero isso. Mas Deus quer outra coisa. Amém. E deixar isso, né? Deixar que Deus dirija teus passos. Que o 2023 seja um ano de que Deus dirija teus passos. Amém. Que os nossos planos para 2023 sejam os mesmos de Jesus, né? Fazer a vontade do meu Pai. Exatamente. Amém. Glorinha, muito obrigada, viu? Amém. Obrigada por você ter se permitido, né? Amém. Amém. Que você possa ser cada vez mais usada na mão dele. Será que eu tenho certeza disso? Eu desejo uma noite maravilhosa para vocês na presença do Senhor. E eu vejo vocês no próximo podcast.